Então vamos lá, vamos começar aqui analisando o nosso desenho, tá bom? Eu só não sei se eu comentei, né, que esse daqui vai ser o estado final da sua peça, tá? Ó. Esse aqui vai ser o estado final da sua peça, ó. Esse aqui vai ser o estado final da sua peça, tá bom? Então, é isso aí que você vai ter no final, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui analisando a nossa peça. Para analisar esse desenho aqui no caso, esse desenho, ele tem umas vistas a mais aí. Por exemplo, como assim vista a mais? Ó, quando o desenho é muito complexo, por exemplo, esse daqui, eu não tenho só, por exemplo, uma vista superior, uma vista direita, uma vista isométrica, não tenho, tá? Eu tenho inúmeras vistas aqui do meu desenho, tá bom? Então, quando o desenho é um pouco mais complexo, assim, com um pouco mais de vistas, eu gosto de identificar as vistas, tá? Creio que eu não peguei ainda nenhum, pelo menos aqui no projeto 1515 3D, eu acho que eu ainda não peguei nenhum desenho, não entreguei nenhum desenho tão complexo quanto esse daqui, tá bom? Mas vamos lá, tá? Vamos lá começar aqui então identificando as vistas. Ó, aqui na frente, ó, aqui você vê o seu plano frontal, tá? A sua vista frontal. Aí aqui você tem uma vista superior e aqui uma vista de seção na vista superior, tá? Você tem aqui o Azinho, ó. Deixa eu pegar minha canetinha suprema aqui. Eu ativei ela, ativei. Então, ó, esse A aqui, ó, é a vista de seção A, tá vendo aqui, ó? Ó, tá bom? O que é a vista de seção? É basicamente um corte, tá? É um corte que tem no meio da sua peça. Imagina só o pistão aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Ó, você tá vendo ele assim, ó. Tá bom? Você tá vendo ele aqui, ó. Aí imagina só ó, que eu cortei ele aqui no meio, ó. Tá bom? Aqui no meio, ó. Assim, ó. Tá bom? Cortei ele aqui e você tá vendo ele dividido no meio, tá bom? Você tá vendo ele dividido no meio aqui assim, ó. Ó. Tá bom? Vou pegar uma régua aqui que acho que é mais fácil de explicar, ó. Então, ó, você tá vendo ele aqui assim, ó. Beleza? Ó. Fechou? Tá vendo aqui assim. Então, isso daqui é a vista de seção A. Você tem aqui embaixo também, ó, uma vista direita, tá bom? Uma vista direita. E aqui em cima eu coloquei uma vista superior à vista direita, tá bom? Na verdade só coloquei essa vista aqui mais para ter um pouco mais de detalhes aí, tá bom? E também porque eu tinha que colocar uma vista de seção aqui, ó. E eu queria colocar uma vista de seção daqui, nesse ângulo aqui, tá bom? Então você tem aqui também uma vista de seção B, ó. Aqui, que é essa daqui. Então é basicamente essa vista aqui, ó. Beleza? Bom. Cai não, cai não. Tá? Então, é isso aqui. E aqui também do lado você tem uma vista isométrica. Fechou? É basicamente isso daqui, a identificação de vistas do seu desenho. Beleza? Bom, então a gente já identificou as vistas, agora a gente vai começar a analisar o nosso desenho. Tá bom? Analisar de fato os detalhes do nosso desenho. Então, primeiro vamos identificar o funcionamento. Vou comentar um pouquinho sobre o funcionamento da peça, tá? Qual que é o funcionamento de um pistão, caso você não saiba? Pistão é o seguinte, você tem o bloco do motor, tá? Aí o bloco do motor, ele tem vários cilindros, tá bom? Tem vários cilindros. Dentro do cilindro, você tem uma peça que chama pistão, que é isso aqui. Ligado no pistão, você tem uma biela, tá bom? Ligado na biela, você tem, por sua vez, o virabrequim, tá bom? Você tem esse esquema assim, é bem básico, tá, o que eu estou explicando, mas uma explicação bem por cima, tá, do que você poderia ter, mas é só para você entender mais ou menos o que é o pistão, tá? O pistão, então, você tem lá o cilindro, tá? Aí você tem aqui em cima uma biela, que é uma peça, eu até tenho uma biela aqui, só que eu tenho que lembrar onde eu coloquei a biela. Deixa eu pegar a biela. Bom, voltei aqui então, tem uma biela aqui, ó. Tá? Essa biela aqui não é da BMW, tá? Mas vai servir para explicar. Então você tem o pistão e você tem a biela que vem aqui assim, ó. Tá? Aí, aqui em cima, nesse furo maior, você tem o virabrequim. Fechou? Então, como é que funciona? Ó, quando ocorre a explosão no motor, que você tem a injeção de gasolina, tá? Aí ele vai comprimir, isso daqui vai, imagina só o tubo aqui, ó. Ele vai descer, vai comprimir, ó, tá? Vai comprimir o combustível, a mistura lá. Vai ocorrer uma faísca e vai ocorrer a explosão. Quando ocorre a explosão, ó, ele empurra o pistão, que vai empurrar a biela, que por sua vez vai virar o virabrequim, que vai por sua vez girar
gerar aí a sua força mecânica, tá bom? Bom, então, basicamente esse é o funcionamento de um pistão, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento do pistão, eu acredito que se você é da engenharia, você provavelmente sabe qual que é certinho você sabe pelo menos o básico do funcionamento de um pistão, tá? Mas se você não é, tá aqui o funcionamento básico dele, tá? Se você quiser saber mais, só dá um Google aí, como é que funciona um motor a combustão, tá? Você vai ver certinho qual que é o funcionamento de um pistão, tá bom? Bom, então, funcionamento do pistão, você já está ligado o que que é. Então agora a gente vai analisar os detalhes do nosso desenho, tá bom? Os detalhes, como é que eu gosto de começar aqui? Eu sempre gosto de começar pela vista isométrica, tá bom? Sempre gosto de começar analisando meus desenhos pela vista isométrica, tá bom? É claro, quando o desenho, nesse caso aqui a gente começou pela identificação das vistas, mas é porque o desenho em si é um pouco mais complexo, tá bom? Mas como todas as outras, quando o desenho não é tão complexo, a gente começa direto na análise de detalhes, beleza? Bom, então vamos começar aqui a nossa análise de detalhes no desenho, tá bom? Ó, de detalhe aqui, eu vou primeiro vir aqui na vista isométrica e vou primeiro analisar aqui a minha vista isométrica. Ó, já vou adiantar também que você não vai ter muitos detalhes na sua vista, tá? Nessa vista isométrica pelo menos. Por quê? Porque não é uma peça com muitos detalhes, por exemplo, como o marca-texto que eu já modelei aqui, que você tem, por exemplo, os diferentes diâmetros e você também tem uma forma diferente de um círculo, tá bom? Aqui, ó, é basicamente diâmetros diferentes, tá? Os únicos detalhes que você tem que notar aqui são os diferentes diâmetros. Aonde? Olha só. De verdinho você tem um, ó. De amarelo você tem outro. De azul você tem outro, ó. E de vermelho você tem outro. Tá bom? Você tem basicamente 4 diâmetros diferentes à vista, tá? Pelo menos à vista aqui você tem 4. Fora aqui embaixo que você não tem certeza, tá? Na parte dos anéis aí. De detalhe na vista isométrica é basicamente isso que você tem que saber. Tá bom? Não tem muitos detalhes que você tem que analisar. Fora, é claro, os fillets aqui, ó. Você tem vários fillets, mas isso daqui você consegue ver também em outras vistas, tá bom? Só tenha em mente aí que você tem que conhecer a sua peça, tá? Você tem que olhar para a sua peça, saber, ah, aqui tem tal coisa, ah, ali tem tal coisa, ah, aqui tem essa outra coisa, ali tem aquela outra coisa. Por exemplo, ah, aqui eu sei que tem um fillet, aqui eu sei que tem um fillet, aqui ó, eu sei que tem um chanfro, tá, ó, tá até escrito aqui, ó, chanfro. Aqui eu sei que tem meio que um cortezinho, tá? Você tem que basicamente entender esses detalhes aí na sua peça. Bom, então vamos lá. Agora vamos partir aqui para a vista frontal. O que você tem na vista frontal? Na vista frontal, você tem aqui ó, um detalhe que você não tinha como ver na vista isométrica, tá? Qual que é? É esta barriga aqui embaixo, tá? Você tem meio que um bolsão aí embaixo do pistão, tá? Você tem esse detalhe aqui. E também, é claro, os diâmetros diferentes, ó. Aqui você tem um diâmetro de 76 nessa parte, ó. Tá bom? Nessa parte aqui. Mas ele é a mesma coisa que esse aqui, ó. Ó. Você vai entender um pouquinho mais na hora que a gente estiver de fato modelando a peça, tá bom? Bom, vista frontal, ok, tá o que você tem. Ah, quase que eu esqueço. Dimensões secretas. O que é isso aqui? Isso aqui são dimensões que só eu sei, tá? Só eu sei. Para você saber essa dimensão, você tem que ficar aqui junto comigo na aula, tá bom? Quando eu passar por essa parte que eu vou colocar essa dimensão, aí sim você vai saber qual que é essa dimensão certinha, tá bom? Enquanto isso, só fica aí com dimensão secreta. Beleza? Passando aqui para a vista direita, o que você tem? Você tem a espessura dessas partes onde tem o anel. Tá, ó, a altura, a espessura, basicamente. Ó. Você tem aqui, ó, a primeira parte aqui embaixo ó, é de 5 milímetros. Aí o espaço aqui é de 2. Tá, ó, o espaço aqui onde vai esse primeiro anel é de 2 milímetros. Aqui ó, é de 2 também. Tá? E aqui embaixo, aqui em cima é de 2,5. Cada um desses daqui tem uma função diferente. Tá bom? Cada um desses daqui tem uma função diferente. Esse de baixo aqui é o de compressão. Esse aqui é o de raspar, tá? O raspador é o que você vai raspar o óleo. E esse aqui é o que você vai lubrificar, tá? Ele tem um anel diferente aí. Tá? Na verdade todos eles são diferentes. Todos eles têm... Eu vou até desenhar um pouquinho aqui, ó, para você entender certinho como é que é, ó. Esse aqui, ó, esse aqui de vermelho, ó, ele é assim, ó, ele é um simples quadrado assim, ó. Tá? Ele é um simples quadrado assim. Esse aqui de azul, ele é assim, ó.
tentar desenhar na ordem aqui, ó. Ó, é mais ou menos assim, ó. Tá? Ele vai raspar o óleo. Esse aqui de cima, ele aí já não tem nem como desenhar, mas eu vou mostrar aqui na câmera. Olha só. Tá vendo aquele diferentão? Então, isso aí. Beleza? Bom, então você tem aí os seus suas respectivas medidas dos anéis, tá? Pelo menos a parte onde vai os anéis. Nessa aula aqui a gente não vai modelar os anéis, tá? Se você quiser que eu modele os anéis e posicione os anéis aqui, deixa nos comentários aí que eu faço uma aula disso, tá bom? Bom, aqui você tem a vista superior, tá? Uma vista superior da vista direita, tá? Ele é virado aqui, ó, beleza? Aqui na esquerda você tem, como eu já comentei também, uma vista superior, ó. Eu já identifiquei todas essas vistas aqui lá no começo da aula. Da vista frontal, ó. Aí aqui você tem os diâmetros diferentes, tá? Você tem o maior aqui é de 82, então o diâmetro total dele é de 82. Você tem este outro aqui que é de 76, que é o segundo maior diâmetro. O de 74, que é o terceiro maior. E o de 72, que é o quarto maior. Então, na verdade é o menor aqui. Beleza? Bom, aqui em cima você tem a vista de seção. O que você tem nessa vista de seção? Nessa vista de seção, você tem basicamente as medidas daquele bolsão que tem embaixo, tá? Daquela barriga que tem embaixo. Você tem o diâmetro do furo onde vai o pino onde você conecta a biela. O raio aqui do lado, aqui do lado tem um raio. Aqui, ó, você tem também a dimensão de espaço, ó, por exemplo, daqui, ó, desta face aqui até um plano central que ele tem aí, tá? A espessura dessa parte aqui, ó, tá? E também a espessura dessa daqui, beleza? Aí aqui, ó, você tem uma vista de seção B, que é dessa parte aqui, tá bom? O que é isso aqui? Isso daqui, o que você tem aqui? Você tem aqui, ó, basicamente essa medida aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Essa medida de 40 milímetros, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é isso aqui, ó. É isso aqui. Tá bom? E essa de 40 milímetros é basicamente a largura mais inferior aí. Tá bom? Você tem também uma espessura de 3 milímetros. Então você tem o furo aqui, ó, que é de 21 milímetros. E você também tem a espessura dele de 3. Tá bom? Você tem um raio aqui embaixo de 5. E uma espessura em cima, ó, de 3 milímetros. Essa espessura aqui, o que é? Olha só, lembra que eu falei que você ia complementar alguns detalhes pelo menos nessa vista aqui, você vai complementar essa parte aqui, ó, essa parte aqui na vista isométrica, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, você tem esse detalhezinho aqui, ó, não é muito fácil de identificar só olhando aqui, o que é isso aqui. Mas aí quando você vem aqui para sua, quando você vem aqui para sua vista isométrica, você consegue identificar o que é. Ó, é isso aqui, ó. Ó, aqui, ó, é uma face, ó. Então, aqui é uma face. Então você tem essa face de cima, ó. Aí um diâmetro diferente, descendo aqui, ó, outra face. Tá bom? Aqui não, aqui, ó. Aqui é outra face. Tá bom? Deixa eu desenhar aqui, ó. Tem essa face de verde aqui, ó. E essa daqui de azul, ó, aqui embaixo. Bom, então você tem aí essas duas dimensões diferentes. E ele tem aí, ó, uma diferença de altura, né, entre elas, de 3 milímetros. Beleza? Bom, o que mais aqui que você vai ver, ó? Pelo menos aqui nessa vista é só, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui, ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Isso aqui, até eu coloquei essa dimensão, coloquei. Isso daqui, ó, essa partezinha aqui, eu coloquei a dimensão nela aqui, ó, tá? É esse secreta 1. Esse secreta 1 é basicamente isso daqui, ó. Ó, isso daqui. O quanto que ele desce aí, tá bom? O quanto que essa dimensão aqui, ó, deixa eu desenhar aqui certinho, ó. É essa dimensão aqui, ó. Tá bom? Ó. Beleza? É essa dimensão aí. Bom, então é basicamente isso, análise de detalhes. Bom, então agora a gente vai identificar a melhor abordagem de modelagem na peça, tá? Como é que funciona aqui? Como é que a gente identifica a melhor abordagem de modelagem na peça? Se você nunca abriu o software, você talvez fique um pouco perdido, tá? Você talvez fique um pouco perdido,
tanto nessa parte aqui, quanto na identificação de recursos, tá? Você talvez fique um pouco perdido. Mas faz o seguinte, aprende comigo nessa aula aqui, e numa próxima aula você vai, sem dúvida, chegar mais preparado na aula, tá bom? Então, como é que a gente vai identificar aqui a nossa melhor abordagem de modelagem? Pensa só numa extrusão. O que é uma extrusão? Pensa em um copo. Tá, você tem o copo. Aí você tem o fundo do seu copo. Corta só uma fatiazinha do fundo do seu copo. Tá? Isso daí que você tem, essa fatiazinha, é o seu esboço. Tá bom? O SolidWorks ele funciona com esboço. Tá? Você cria um esboço em um plano, tá? Ou uma face, você precisa de um lugar para criar esse plano, esse esboço, quando você não trabalha com esboço 3D. Então você precisa de um lugar para criar. Aí, para você criar o seu 3D, você vai precisar do seu esboço. Então, você criou o seu esboço, no caso aqui, imagina só um copo, que é só o fundo, tá? O rabisco do seu fundo é o seu esboço, tá? Pensa só, você carimbou seu copo em algum lugar, tá? É mais fácil. Carimbou seu copo em algum lugar, você vai ficar lá o desenho do seu copo. Aí, esse desenho aí é o seu esboço. Aí, imagina só que você quer subir um pino, um copo do papel. Você vai aí usar uma extrusão, tá bom? Você vai usar um recurso que chama ressalto base extrudado, tá bom? E para isso você vai usar aí o seu esboço. Então você tem um esboço simples e vai transformar ele em 3D, tá bom? Tendo esse conceito em mente, pensa só aqui no seu pistão. Olha só. Pensa só que você vai desenhar ele, ó. Pensa só você desenhando ele nessa vista frontal. Tá, ó, nessa vista frontal aqui. Como é que você desenharia ele nessa vista frontal? Você teria que pegar aqui o seu esboço lá no SolidWorks, você teria que pegar seu esboço e desenhar tipo essa forma aqui dele, ó, não teria? Ó. Teria que desenhar essa forma aqui dele e criar uma extrusão a partir daí, se fosse nessa vista aqui, tá? Aí você vai criar essa extrusão, mas aí você tem um problema. Qual que é? Você criaria uma extrusão quadrada, tá? Ó, você extrusou ele aqui nesse sentido aqui, ó, tipo, para trás ou para frente. Você ia criar uma forma assim, ó. Opa. Tá, você ia criar uma forma assim. Aí imagina só, tipo, imagina não, percebe só que ele tem uma forma circular, tá? Ele tem uma forma circular. Então, para você criar essa forma circular, depois você teria que fazer um recorte aqui, ó. Tá? Deixa eu desenhar uma contracor aqui, ó. Você teria que fazer um recorte dele aqui, ó. Tá bom? Teria que fazer esse recorte aqui, ó. Tudo aqui, ó. Em volta. Então, isso daqui é muito trabalho de fazer, tá? Você trabalhar nessa vista aqui, não dá certo, tá? Essa daqui sendo a sua vista primária, tá? A sua melhor abordagem de modelagem, não é, tá? Essa aqui não é a sua melhor abordagem de modelagem. Então, essa daqui, cancelada. Essa daqui, ó, essa daqui do lado, é o mesmo princípio, tá? Você vai desenhar esse perfil aqui dele, ó. Deixa eu excluir todos esses rabiscos aqui, ó. Você vai desenhar esse mesmo perfil aqui dele, tá? Ele vai basicamente ficar um retângulo aí. Aí você vai criar uma extrusão dele, ele vai ter este formato aqui, tá? Esquece essas linhas meio tortas aqui, ó. Pensa isso daqui num quadrado. Aí você vai ter que ir em cima dele e criar o seu recorte, ó, tá? Um recorte circular aí, tá bom? Então, também não é a melhor abordagem de modelagem. Embaixo, ó, pela vista inferior até poderia ser. Eu não coloquei uma vista inferior aqui, até porque não é necessário, mas por uma vista inferior até poderia ser, tá? Mas o que a gente vai usar aqui, ó, é uma vista superior, tá bom? Que é essa daqui, ó, tá? Uma vista superior. Então, pensa só. Peguei aqui uma vista superior, desenhei, ó, este círculo aqui, ó. Tá? O círculozinho mal feito que eu fiz agora, hein? Deixa eu pegar esse azul aqui, ó, tá? Ignora a minha mão torta aí. Ó, desenhei aqui um círculo, tá? Aí eu criei uma extrusão. Pensa só, quando eu criei essa extrusão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa forma aqui, ó, tá? Ele vai criar esta forma aqui, ó. Tá bom? Vai criar essa forma. Então, a nossa melhor abordagem de modelagem é aqui, no caso, a vista superior, tá? Então, a gente vai usar a vista superior aqui, depois a gente só vai fazer esses detalhes aqui dentro dele. Beleza? Bom, sobre identificação de recursos agora. Vamos passar para a identificação de recursos. Sobre identificação de recursos, o que você vai fazer para identificar os seus recursos?
você já conhece um pouco de SolidWorks, você olha e já sabe quais recursos você vai usar, tá? Quando você não sabe quais recursos você vai usar, você vai identificar eles ao decorrer da sua análise, tá bom? Por exemplo, aqui eu já identifiquei, ó, pelo menos 3 aqui eu já identifiquei, tá? Como por exemplo, aqui ó, eu sei que eu vou usar uma extrusão para criar essa forma aqui, tá? Então esse é o primeiro recurso que você vai usar, é a extrusão. Aqui ó, eu sei que eu vou usar pelo menos mais 2 aí, que é o fillet e o chanfro. Já tem mais 2 aí que eu vou usar, tá? Aí quando você conhece um pouco mais, aí você já começa a ter um pensamento um pouco mais lá na frente, tá? Um pouco mais, eu já sei que eu vou fazer isso aqui em tal lugar, isso aqui em outro lugar, tá? Então, quais outros recursos que a gente vai usar aqui? Lista aí que eu vou te falar certinho, tá bom? Ó, a gente vai usar o resultado base estruturado que eu acabei de comentar, a gente vai usar um casca, tá? O recurso casca. Onde vai usar o recurso casca? A gente vai usar aqui, ó, tá? A gente vai usar para fazer essa parte interna dele. Vai usar um corte extrudado. Onde a gente vai usar isso? A gente vai usar aqui, ó. Vai usar para fazer essa parte aqui, ó, esse cortado aqui do lado, como até o furo, tá? O furo a gente também vai usar o corte extrudado. A gente vai usar o fillet e o chanfro, que eu já comentei, e a gente vai usar também um corte por revolução. Onde a gente vai usar o corte por revolução? Nesse bolsão aqui embaixo, tá? Nessa barriga que a gente tem aqui embaixo. Beleza? Bom, basicamente isso de análise de desenho e identificação de recursos. Agora a gente vai de fato passar para modelagem 3D.